Olá, graça e paz a todos aqueles que nos assistem. Neste vídeo nós estaremos retratando um pouco mais sobre questões proféticas e vamos voltar mais uma vez a falar de Daniel 11, a partir do verso 40 até o 45, visto que estamos para cumprir estes momentos ali descritos. Então, mais uma vez, nós vamos estar falando e complementando o que já temos dito nos vídeos anteriores sobre este capítulo. É interessante que em Daniel 11, do verso 40 ao 45, nós identificamos a última crise que ocorrerá na terra antes do fechamento da porta da graça. Bom, tendo em vista a importância desse assunto, nós voltamos a falar. Como nós vimos nos vídeos anteriores, nós vimos que 2 países, pelo menos, eles estão contidos ali nessa profecia de Daniel 11. E nós destacamos, então, o que parece ser o mais coerente. Rei do Norte, nós destacamos o país dos Estados Unidos da América. Rei do Sul, nós destacamos a China como representante do Rei do Sul. Não que ela somente seja o Rei do Sul, como nós vamos até ampliar neste vídeo que agora estamos fazendo. Mas chamamos a atenção para estes 2 países e parecem ser os países que melhor se encaixam na profecia. Bom, tendo em vista esses 2 países, gostaríamos de começar este vídeo compartilhando algumas notícias com aqueles que estão nos assistindo, notícias recentes até, relacionadas a estes países. E a primeira diz assim: ameaças da China são mais descaradas do que nunca, diz chefe do FBI. O que será que está acontecendo? Então este site, ele diz que hackers do governo chinês roubam mais dados pessoais e corporativos que a soma de todos os outros países e obriga o FBI a abrir uma nova investigação a cada 12 horas. Bom, isso são coisas que elas podem se desencadear em coisas piores. E como nós já falamos, o esperado é que haja uma guerra entre Estados Unidos e a China. Neste site, o diretor do FBI, ele diz: quando contabilizamos o que vemos em nossas investigações, das quais mais de 2.000 estão focadas no governo chinês, tentando roubar nossas informações ou tecnologia, não há país que apresente uma ameaça mais ampla às nossas ideias, inovação e segurança econômica do que a China. Então veja só o que este grande império chinês vermelho, o dragão vermelho, tem feito. Ele tem assombrado os Estados Unidos, economicamente, tecnologicamente, de várias formas. Olha mais esta notícia. Laboratório de guerra ligado ao Pentágono faz simulação de guerra entre os Estados Unidos e a China. O conflito começa em 2027 com uma batalha pelo controle de Taiwan. Envolve a Austrália e o Japão e tem pelo menos uma explosão nuclear. Projeção do CNAS, que é financiado por gigantes do setor militar, foi exibida na TV americana no dia 15 de maio de 2022. Olha só, no dia 15 de maio, este laboratório de guerra fez esta simulação de guerra e ainda emitiram na TV. Isso não é algo comum de se ver. E é interessante como se termina esta notícia. Diz assim: as simulações estratégicas ou wargaming são uma prática comum nas forças armadas de diversos países. Fazem parte de estudos militares normais, mas não é usual abri-las para a imprensa, especialmente no momento em que os Estados Unidos, Rússia e China têm trocado ameaças e a tensão geopolítica alcança seu maior nível desde a Guerra Fria.
Isso é muito intrigante e isso tudo está cheirando a rumores de guerra. O mundo já está tendo guerras, o mundo já está em caos e nós ainda vemos a possibilidade de mais coisas, conforme está na profecia. E tudo isso vai desaguar no que nós conhecemos como o decreto dominical. Agora olha esta última notícia, mais recente. Irã, Rússia e China estão se organizando para realizar uma série de exercícios de guerra na América Latina. O objetivo dos exercícios militares trilaterais é mostrar força militar aos Estados Unidos e seus aliados, que temem as consequências da atividade dessas três potências no continente americano. Ou seja, esses três países, Irã, China e Rússia, querem fazer atividades militares aqui na América Latina, presidiada pelo ditador anti-americano e socialista Nicolás Maduro, querem demonstrar o seu poder bélico aqui na América Latina. E tudo isso para quê? É justamente uma amostra de como eles estão contrários ao governo americano. Essas coisas são muito intrigantes. Querem mostrar também a toda a América o poder desses três países. É interessante que lá na profecia de Daniel 11, nós vemos também três países. Não estamos aqui definindo nada. Nós sabemos que a China nós já colocamos como o grande ponto dessa profecia. Bom, isso certamente possui representações nos nossos dias. E não estamos aqui definindo nada, mas é interessante que três países, pelo menos, são aqui comentados. Bem, como vai desenrolar as coisas é difícil saber. As coisas elas precisam começar a acontecer para que nós possamos identificar cada questão. No entanto, a Bíblia ela nos dá um norte, ela nos dá uma direção. E se estivermos pisando em solos firmes, em rochas baseadas na palavra de Deus, então nós podemos caminhar um pouco. E é isso que estamos tentando fazer aqui. Essas coisas são importantes porque Satanás ele sempre lança fumaças para que as pessoas elas se percam e acabam confundindo as coisas. Nós já fizemos análises bíblicas sobre esta profecia e aqui nós vamos então fazer uma análise do mundo para saber qual direção nós devemos olhar, pesquisar e estar atento. Mas mais uma vez nós lembramos aos irmãos, o mais importante não é estar ligado com todos os eventos acontecendo hoje em dia. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é refletir o caráter de Cristo. É isso que precisa acontecer primeiramente na nossa vida. É isso que devemos estar buscando fazer. Neste vídeo, como o título sugere, nós vamos mais uma vez demonstrar que o Rei do Norte ainda não reina. Vamos mais uma vez retornar a falar, o Rei do Norte não é o papado nos nossos dias. E vamos mais uma vez falar que quem reina nos nossos dias é o Rei do Sul. E nós vamos demonstrar estes fatos, então, neste estudo. Para isso, nós vamos recordar alguns pontos de um estudo que já foi visto. Vamos deixar também um link na descrição deste vídeo, um estudo que nós fizemos aqui sobre Apocalipse, no capítulo 17. Nós vimos que Apocalipse 17, do 9 até o verso 14, ele fala sobre 8 reis. Nós vamos estar relembrando estes reis. Não vamos dar aqui explicações, o estudo já foi postado, aqueles que tiverem curiosidade podem estar vendo. Mas nós vamos falar rapidamente aqui estes 8 reis. Eles começam, como a profecia de Daniel nos aponta, com Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial. Depois nós vemos Roma Papal, que é a besta do mar. O Rei do Sul, então, que é a besta que sai do abismo, de Apocalipse 11. Depois nós vemos, então, o Rei do Norte, que é a besta que emerge da terra.
E por último nós vemos Roma papal. Então, esta é a sequência dada em Apocalipse 17. Mais uma característica que nós já falamos neste estudo de Apocalipse 17 é que os 4 últimos reis, eles são diferentes dos 4 primeiros. Os 4 primeiros, como nós já vimos, eles são metais. Começa com o ouro, Babilônia, Medo-Pérsia, prata, a Grécia, o bronze, Roma imperial, ferro. Mas a partir de Roma imperial, então, isso muda. E os últimos reinos, eles têm por característica os pés da estátua de Daniel. Daniel não estava falando aqui de um único governo, de um único reino, mas ele estava falando da forma como esses reinos eles seriam. Então, a partir de Roma papal, a característica destes reinos é metal mais barro, ferro e barro, ideologia, governo, religião e Estado. Assim nós vemos então em Roma papal, a besta do mar, o rei do sul, a besta do abismo, o rei do norte, a besta da terra, e Roma papal voltará ao poder, como nós sabemos. Então essa característica ela é muito importante e ela vai nos permitir ver como nós podemos visualizar as coisas hoje em dia e quem é que está realmente reinando hoje em dia. Os irmãos vão entender mais para frente deste estudo que nós estamos querendo dizer. Mas isso é extremamente importante para que nós consigamos vislumbrar os acontecimentos atuais sem o véu do engano. Então nós vamos falar um pouco mais do rei que reina hoje. E o rei que reina hoje é o rei do sul, como nós já declaramos. O rei do norte ele vai reinar por um curto espaço de tempo. A Bíblia fala ali que é 1 hora, isso seria 15 dias. Também comentamos sobre essa questão no estudo de Apocalipse 17. Mas aqui então vamos voltar ao rei do sul, que é quem governa hoje. E nós precisamos estar atentos sobre isso. O rei do sul, ele é descrito em Apocalipse 11, no verso 7, no verso 8, dizendo principalmente o seguinte: E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Aqui, portanto, está falando da besta do abismo. Os estudantes da profecia já devem estar familiarizados com este texto de Apocalipse 11. E ali estava falando sobre o secularismo, o ateísmo, que ele culminou no que nós chamamos, no que é conhecido como Revolução Francesa. E confirmando então essa questão, nós vemos a serva do Senhor comentando assim no grande conflito: A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá, e os matará. O poder ateísta que governou na França durante a Revolução e reinado do terror desencadeou contra Deus e sua santa palavra uma guerra como jamais o testemunhara o mundo. Então aqui a serva do Senhor, ela está falando que o ateísmo, o poder ateísta, e é isso que nós vamos focar, porque isso é o rei do sul. O poder ateísta que foi apresentado na Revolução Francesa, este é a besta que sobe do abismo. Este é o rei do sul. Este é quem governa nos nossos dias. Para continuar a falar do rei do sul, nós precisamos entender o que foi a Revolução Francesa. E, bem, o que foi a Revolução Francesa então? Voltemos à história e vamos pensar um pouco sobre o que foi isto, que está descrito na profecia. E por isso é importante para nós. Não é uma história qualquer, mas é algo importante. A Revolução Francesa, ela é a culminância de vários eventos. Nós vemos um pouco sobre isso no grande conflito.
A França e a Europa, de forma geral, estava cansada dos abusos da igreja, dos abusos da monarquia. Primeiro, na França, esforços foram feitos para tirar o protestantismo, que estava fazendo com que a sociedade prosperasse, estava permitindo isso. Ao mesmo tempo, apareceu Luís XV e viu-se na França um período que ficou conhecido como absolutismo, marcado pelo forte poder de um monarca que fazia com que a população ela se rendesse e fosse obrigada a servir uma monarquia que ligava somente para si próprio. Era ali o governo do egoísmo. Todas essas coisas foram insatisfazendo a população. E ali no século XVII, muitos livros começaram a serem produzidos, especialmente incentivando o ateísmo. Começou a surgir o que ficou chamado de iluminismo. Diziam que era a era da luz, o momento em que o cristianismo ele estava sendo cada vez mais calcado a pés através dos livros. E esses livros, estes pensadores, nós poderíamos citar Voltaire, nós poderíamos citar Diderot, nós poderíamos citar vários pensadores que acabaram por moldar a mentalidade ali da Europa e principalmente da França, fazendo com que a religião ela fosse cada vez mais menosprezada. Houve um processo chamado de descristianização que teve a sua culminância na Revolução Francesa. Nós vemos o que era o desejo desses revoltosos através do lema dos jacobinos. Eles diziam que o seu objetivo era que o último rei fosse enforcado nas tripas do último papa. Estavam ali quebrando com as marras que os prenderam da Idade Média. Consequência do governo do chifre pequeno. Consequência do governo de Satanás através do poder papal. Interessante nós notarmos que a Revolução Francesa ela começa nos livros, ela começa no pensamento da população e ela então passa a ser refletida nas ruas, com uma multidão indo às ruas, protestando, ao ponto de destruir a Bastilha. E isso marca então o início do que é chamado de Revolução Francesa em 1789. O rei ele até aceitara fazer uma legislação, mas ao ver como o povo estava, ele volta atrás. Os representantes da população então vão a um ginásio e ali dois grupos se manifestam: girondinos à direita, jacobinos à esquerda. Dois grupos diferentes, dois grupos intrigantes e dois grupos necessários para nós entendermos onde nós estamos hoje e para nós entendermos o que a profecia tem para nos dizer nos dias de hoje. Os dois grupos com intenções diferentes, mas acaba que o grupo da esquerda, os jacobinos, eles chegam ao poder sobre um nome que causa calafrios naqueles que conhecem a história. Seu nome é Maximilien Robespierre. Sobre um lema bonito: fraternidade, igualdade e liberdade. Eles começam a matar pessoas de forma igualitária, mas é instituído então a guilhotina. E diariamente, tanto nobres, pessoas da ralé, e todos sendo jacobinos, sendo girondinos, sendo da nobreza, da realeza ou qualquer outra coisa, foram sendo mortos dia após dia. Os reis mortos, inclusive o próprio Maximilien Robespierre, o terror da Revolução Francesa, ele próprio acaba sendo morto. Foi algo realmente sanguinário,
uma mancha na história da França, uma mancha na história da Europa. Começaram ali a sentir qual é o preço de rejeitar a Deus. Começaram ali a sentir as garras do Rei do Sul. E não vamos nos delongar muito nessa questão, mas nós vamos ver que a Revolução Francesa, o início do Rei do Sul, na nossa era, as suas garras foram estendidas, o seu poder e a sua forma de governo nós ainda vemos hoje. Dessa forma nós vimos então que essa característica, durante a Revolução Francesa, a religião cristã, ela foi extinguida, mas instituída uma outra religião, a religião da razão. Em Apocalipse 11, verso 8, existem duas características, e a primeira é aquela que refere-se ao Egito, e isto seria o ateísmo. Isso nós vemos na Revolução Francesa. O grande conflito diz: depois que a França renunciou ao culto a Deus vivo, o alto e o sublime, que habita na eternidade, pouco tempo se passou até descer ela a idolatria degradante pelo culto da deusa da razão, na pessoa de uma mulher dissoluta. E isto na Assembleia Representativa da Nação, e pelas suas mais altas autoridades civis e legislativas. Deixaram o Deus verdadeiro e passaram a cultuar a deusa da razão. E há inclusive eventos declarados aqui no Grande Conflito e também em livros de história sobre a forma como foi idolatrada a razão. Deixaram de cultuar a Deus para cultuar o intelecto humano, a capacidade humana para refletir e fazer o bem à sociedade. Que nós vamos encontrar no ateísmo da Revolução Francesa muitas características do que é uma religião. E nós vamos falar disso mais para frente. Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada a pés. As instituições das Escrituras Sagradas abolidas. O dia de repouso semanal foi posto de lado. Em seu lugar, a cada 10º dia era dedicado à orgia e blasfêmia. O batismo e a comunhão foram proibidos. E anúncios afixados visivelmente nos cemitérios declaravam ser a morte um sono eterno. É interessante que, se nós nos atentarmos e apenas a leitura deste capítulo do Grande Conflito, nós vemos exatamente as características que também são colocadas sobre Roma papal, ali em Daniel 7, verso 25. Eles mudaram as leis dos homens, eles mudaram a lei de Deus. Eles mudaram até os tempos, as semanas foram mudadas, os meses foram mudados. Eles também blasfemaram contra Deus. Eles também perseguiram os santos do Altíssimo. Nós vemos as mesmas características de Roma papal. No entanto, é um papismo sem Deus. É um cristianismo ateu. A segunda característica apresentada em Apocalipse 11, verso 8, representada pelo nome de Sodoma, seria a licenciosidade, a libertinagem nas questões sexuais. E isso estava muito aflorado naquele momento da história, ali na França. Nós vemos, por exemplo, o Grande Conflito dizendo assim sobre este ponto. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxera destruição às cidades da planície. E o historiador apresenta juntamente o ateísmo e a licenciosidade da França, conforme os dá a profecia. Sophia Arnold, atriz famosa pelos ditos espirituosos que proferia, descreveu o casamento republicano como sendo o sacramento do adultério.
perverteram não somente a religião, mas as instituições cristãs, como o casamento. Como nós vemos na profecia, Egito e Sodoma ali apresentados. Assim foi o início do Rei do Sul. E nós vamos voltar a uma questão muito importante. Ali no ginásio, quando eclode a Revolução Francesa, nós vemos então os girondinos à direita e os jacobinos à esquerda. Os jacobinos foram aqueles que primeiro subiram ao poder. Esses grupos, eles haviam diferenças. Os jacobinos, eles queriam acabar com tudo, destruir tudo e fazer tudo de novo à base da fraternidade, da igualdade, da liberdade, do culto à nação. Em contrapartida, os girondinos, eles não eram tão radicais assim. Eles queriam permanecer uma certa estrutura, mas eles pediam por uma reorganização da sociedade. Bem, esses grupos, eles não param na Revolução Francesa, mas eles avançam na história. E eles vão dar origem ao que nós hoje conhecemos como direita e esquerda. E nós vemos exatamente os mesmos ideais que nós vemos na Revolução Francesa destes dois grupos, hoje e ao longo da história, na direita e na esquerda. A direita, para aqueles que estão acostumados com a linguagem política, querem manter certos princípios tradicionais e fundamentais, e por isso, muitas das vezes, esse grupo também é chamado de conservadores. Conservadorismo. E hoje esse conservadorismo, ele defende também uma economia mais liberal, mais livre da mão do Estado. É como se tem apresentado melhor a direita. Do outro lado, a esquerda, ela quer realmente acabar com a sociedade. Ela quer realmente acabar com todas as instituições sociais, como a família, a religião, assim como os jacobinos, e instituir novo todas as coisas, um paraíso terrestre. Essas duas ideologias que começam na Revolução Francesa, eles dão origem a um conflito entre direita e esquerda, a um conflito que poderíamos pensar Rei do Norte versus Rei do Sul. O Rei do Sul representado pela esquerda, Rei do Norte representado pela direita. E é isso exatamente que nós vemos hoje, é este exatamente o conflito que nós vemos hoje. É interessante que alguns filósofos, eles trazem ideias que são reais. Cito aqui, por exemplo, Eric Ferglin. Ele vai dizer que a Revolução Francesa, ela foi o que trouxe para a modernidade algo que é chamado de religião política. A religião política, ela é um conceito interessante e é exatamente o que nós vemos. É exatamente o que nós vemos nas ideologias que surgiram da Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, o Rei do Sul, ele acaba por se manifestar em outras ideologias. Esse poder ateísta que começa na Revolução Francesa, ele vai se transformando como um camaleão à medida que o tempo se passa. E nós vamos ver ele em outras ideologias semelhantes ao que aconteceu na Revolução Francesa. Cito aqui, por exemplo, o comunismo, o socialismo, que advém da Revolução Francesa. Tudo isso também representantes do Rei do Sul, ideologias do Rei do Sul. É o poder ateísta se manifestando de formas diferentes. E todos estes ismos, nazismo, socialismo, tudo isso são religiões políticas. Isso quer dizer o quê? Que eles deixam o cristianismo de lado, eles rejeitam o Deus do cristianismo e a religiosidade do cristianismo, mas assimilam a forma das instituições cristãs, e em especial da Igreja Católica. Vou dar aqui um exemplo. O que nós vemos nos países que aderiram à Revolução Comunista?
Leszek Kolakowski, um filósofo polonês, ele disse que havia visto no Partido Comunista Polonês características ritualísticas e doutrinárias do cristianismo. Este filósofo, ele foi alguém que criticou veemente o comunismo, até porque ele vivenciou esse comunismo. E ele diz que no Partido Comunista lá, ele via escatologia, pecado original, redenção, encarnação, conflito entre fé e razão, natureza e graça, revelação e mistério, paraíso e danação. Em outras palavras, mesmo sendo um movimento ateísta, se vê características cristãs, religiosas, nessas ideologias. Isso é o Rei do Sul. É o barro mais o ferro. Nós vemos isso no comunismo. O barro e o ferro. Uma ideologia que se junta à força do governo, à força militar. E isso acaba causando o que não é diferente da Revolução Francesa. Muitas mortes. Acaba defendendo ideias de que os fins justificam os meios. Ou seja, vamos matar populações com o objetivo de instituir um paraíso na Terra. Um paraíso terrestre. Um paraíso em que não vai ter mais desigualdade nem de gênero, desigualdade econômica. Vai ser realmente o paraíso na Terra. Com base nisso, vamos destruir a sociedade. Com base nisso, o pensamento deles é: vamos matar. Assim foi na Revolução Francesa. Vamos matar e matar e matar todos aqueles que são contra a Revolução. E o impacto dessas religiões políticas, como principalmente o comunismo, foram catastróficas. Eu cito aqui Rudolf Himmel, que analisou bem de perto todas estas questões. Ele estudou estas questões. Ele traz estatísticas assombrosas sobre como foi essas religiões do século XX. Ele até chega a cunhar um novo termo, chamado de democídio, que é o homicídio das massas feitas pelo próprio governo. Isso foi algo inédito na história. Antes, povos eram mortos, dizimados em guerras. Mas com o advento do Rei do Sul, o que nós vemos não é isso. Nós vemos um governo matando o próprio povo, assim como nós falamos da Revolução Francesa. Essa é uma característica do Rei do Sul. Olha só alguns dados que este estudioso do Rei do Sul ele apresenta. Os Estados Unidos, por ações violentas que envolvem o governo dos Estados Unidos, no período de 1900 até 1987, tinha matado 1.634.000 vítimas, incluindo as 2 guerras mundiais, a bomba de Hiroshima e Nagasaki e mais a guerra do Vietnã. Então, isso é terrível, isso é uma mancha naquela nação. Todas estas guerras, toda essa maldade, isso é algo realmente terrível. 1.634.000 vítimas. Um pouco mais de 1,5 milhão de pessoas. Agora, usamos esta estatística para comparar o que o Rei do Sul ele fez. A Rússia, num período menor, de 1917 até 1987, matou 61.900.000 vítimas. A China matou 76.700.000. Somando isso, dá em torno de 140 milhões de vítimas. E não foram mortos em guerras. Foram pessoas mortas pelo próprio governo. Isso é realmente uma ideologia homicida. Uma ideologia que mata nações.
O comunismo na Rússia, o comunismo na China matou 140 milhões. Isso não chega nem perto do que foram mortos pelos Estados Unidos. 1,5 milhão. Isso nós conseguimos entender, esse massacre, ou pelo termo cunhado por Himmel, esses democídios, quando nós vemos o pensamento de Stalin. Ele dizia que a morte de um homem é uma tragédia, mas a morte de milhares de pessoas é apenas uma estatística. Este é o pensamento desses homens. Esta é a característica do Rei do Sul. E nós vamos ver que não é diferente nos nossos dias, embora de outras formas. Para nós entendermos também toda esta matança, é só nós olharmos o evento que ficou conhecido como Holodomor, envolvendo inclusive aqueles países que estão em guerra hoje, a Ucrânia e a Rússia. A Rússia, ou melhor dizendo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fez sobre o governo de Stalin, este homem que eu acabei de citar, com que a Ucrânia passasse grande fome, no qual milhares de pessoas foram mortas. Aqueles que tiverem curiosidade podem pesquisar, mas isso é só para nós vermos as garras do Rei do Sul, que ainda está com as suas garras no mundo hoje. Nós precisamos entender que o Rei do Sul, ele não é manifestado apenas por uma nação, não é algo isolado. Nós voltamos com o pensamento dos pés da estátua de Daniel. Voltamos a afirmar, porque isso é muito importante para nós entendermos a profecia. A partir de Roma papal, os reinos governantes, eles são a junção de uma religião com o governo. Assim é o Rei do Sul. Ele também é a junção de uma religião, de uma ideologia com o governo. Não necessariamente nós vamos nos fixar em apenas um país. Não. Por exemplo, o poder ateísta, este é o Rei do Sul, que se manifesta de várias formas, no qual suas duas características é o ateísmo e a licenciosidade. Nós vemos que esta ideologia, esta religião, ela teve na época da Revolução Francesa como ferro a França. Mas hoje em dia já não é tanto mais a França, são outros países. Nós vemos a mesma coisa acontecer com a besta do mar, o papado durante a Idade Média. Esta religião, ela teve como ferro vários países, e nós já comentamos isso num estudo anterior. Ela teve a Espanha, ela teve a França, ela teve vários países, não necessariamente um único país. Então, nós vemos que hoje é o poder ateísta que reina realmente. Quando nós vemos as universidades, quando nós vemos o que é ensinado para as crianças, é só nós pensarmos o que é ensinado. É o ateísmo, é o evolucionismo nas escolas, em história, em biologia. A religião tem sido cada vez mais rebaixada. E nós vemos as garras de quem? Do Rei do Sul, que é Egito e Sodoma. Além disso, nós vemos uma tentativa de reestruturação da sociedade, fazendo com que a distinção entre homem e mulher se perca e as questões sexuais se tornem cada vez mais libertinas, nos fazendo lembrar do princípio de Sodoma no Rei do Sul. Nós não precisamos falar muito sobre essas coisas hoje. Mas, por exemplo, a ideologia de gênero, que querem transformar crianças em seres que não têm sexo. Nós vemos invadindo o mundo hoje, em todas as direções, seja na televisão, seja nos entretenimentos, seja na escola. Nós vemos a manifestação do Rei do Sul de diversas maneiras. Nós poderíamos pensar como o Rei do Sul ele conseguiu abranger tanto essas coisas. Nós vamos falar rapidamente aqui, porque essas coisas não têm tanta relevância para a profecia.
Mas depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Comunista na China, a Revolução Comunista na Rússia e outras revoluções em outros países, como por exemplo no Vietnã, na Coreia, e enfim, foi visto que a revolução através das armas, através do sangue, ela não era tão perduradoura, ela não era perpetuada, ela era logo facilmente rompida, porque os homens entenderam que o princípio de Satanás, que é fazer as coisas pela força, ele não dá certo. Então, outros pensadores comunistas, cito aqui Antônio Gramsci, cito aqui a escola de Frankfurt, eles começaram a mudar as coisas. Antônio Gramsci, por exemplo, ele diz: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. Ele também diz: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos, e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. O que ele está querendo dizer? Penetrem no cristianismo e corte as raízes cristãs. É por isso que hoje nós vemos uma religião cristã tão longe do cristianismo. Justamente por infiltração. A escola de Frankfurt também, ela trouxe a ideia de reestruturar a sociedade, começando a atingir as famílias, atingindo também as escolas, atingindo a religião. E dessa forma eles foram mudando o pensamento das multidões, conquistando as multidões, fazendo com que as multidões abraçassem o ideário do Rei do Sul. E hoje, aqui eu falo de um ponto muito importante, principalmente para aqueles que buscam entender as profecias e relacionar com os nossos dias. Onde nós vemos a maior manifestação do poder do Rei do Sul é em órgãos e instituições que na internet têm sido relacionadas com uma nova ordem mundial, mas eles também são chamados em alguns meios de globalistas. E nós poderíamos citar aqui nomes, pessoas, instituições. Poderíamos citar Bill Gates, poderíamos citar George Soros, o Fórum Econômico Mundial, a ONU. Poderíamos citar vários nomes que já são conhecidos de muitos aí pela internet. Mas é principalmente nessas instituições, nessas pessoas, que nós temos visto a atuação do Rei do Sul nos nossos dias. O Rei do Sul, ele não mudou tanto a sua forma de agir e não mudou tanto o seu pensamento. Então, essas pessoas e essas instituições, elas carregam a ideia do Rei do Sul. E qual é essas ideias? Por exemplo, diminuição populacional. Querem diminuir a população. Através de que formas o Rei do Sul ele procura fazer isso? Através do incentivo do aborto, através do que é chamado de empoderamento feminino, que veio com essas ondas feministas, né? Nós poderíamos destacar o que é chamado de ideologia de gênero. Nós poderíamos destacar todo esse avanço da homossexualidade. Tudo isso tem a ver com uma redução da população. Essas são as ideias do Rei do Sul. Essas ideias, como nós já mencionamos também, citando Sodoma, né? Acabamos de falar, licenciosidade, libertinagem, liberação das coisas, de drogas, liberação do sexo, liberação das coisas, o que manifestou em Sodoma. E nós vemos essas instituições, estes governos, essas pessoas incentivando fortemente este imaginário, este pensamento nos países.
Por exemplo, um dos grandes financiadores desta ideologia nos países, através de diversos movimentos, ONGs e tudo mais, George Soros, Bill Gates e todos esses nomes que já têm sido conhecidos por aqueles que têm olhado o mundo atual. Uma bandeira também, uma ideia do Rei do Sul tem sido as questões climáticas. Querem usar as questões climáticas que têm acontecido de forma real no mundo para avançar com as suas ideias. O que ficou conhecido no mundo através do Fórum Econômico Mundial, o Grande Reset, querem resetar o mundo. Isso tem a ver com as ideias do Rei do Sul relacionadas à economia, ou seja, uma economia controlada pela mão do Estado. Isso foi o que aconteceu na França, isso foi o que aconteceu na Rússia comunista, isso foi o que aconteceu na China comunista, isso foi o que fez com que se desenvolvesse tanta miséria econômica. É isso que querem fazer. Então, tudo isso é o Rei do Sul, e nós precisamos ter isso em mente ao analisar o mundo hoje. E nós vemos a maior manifestação do poder ateísta, deste poder do Rei do Sul, principalmente nos últimos eventos que estiveram acontecendo. Eu gostaria de citar aqui principalmente o coronavírus. Isto não deveria para aqueles que buscam a verdade, não deveria ser novidade, que isso foi produto de laboratório. E isso não sou eu, um mero homenzinho por aí que está dizendo isso. Não. Os próprios estudiosos aí, eles falam, e existem as reportagens para que todos aqueles que desejam conhecer mais vejam. Podemos deixar algumas dessas reportagens na descrição do link. Mas isso foi o produto de laboratório. Foi tudo manipulado. Nós vemos uma figura que ficou muito conhecida no coronavírus, que tem o pensamento do Rei do Sul. Este Dr. Fauci, nesta reportagem, por exemplo, mostra que ele pode ter encoberto que ela surgiu através de laboratório, ou seja, através de homens. É interessante que no começo do mandato de Donald Trump, lá atrás, ele já havia falado que o presidente passaria por uma pandemia. Como ele sabia lá atrás? Existem várias evidências, documentos antigos falando sobre pandemia e todas essas coisas que estamos vendo hoje. Isso é algo planejado. Mas planejado por quem? Não é algo planejado pelo Rei do Norte. E é sobre isso que nós queremos enfatizar neste vídeo. É algo planejado pelo Rei do Sul. Este Dr. Fauci, por exemplo, que nós acabamos de citar, nessa outra reportagem mostra que ele investiu milhões na indústria farmacêutica da China, em empresas da China. Olha que intrigante. Quem mais lucrou com a pandemia era aquele que já tinha dito antes que ela iria acontecer. Essas coisas não são intrigantes? Mas voltemos ao pensamento. Qual é o pensamento da China? Não onde isso começou? Será que foi à toa? Foi por acaso que começou na China? Será que foi por acaso que esses homens já sabiam do que ia acontecer? Este Dr. Fauci que está ligado com Bill Gates e todas essas pessoas que também fazem várias predições e já estão falando antes de acontecerem as coisas, não sendo profetas, mas homens poderosos que têm poder para fazer o que querem. Pode parecer assustador, mas Bill Gates adivinhou que a pandemia de Covid-19 estava chegando. Em 2015, o empresário afirmou em uma entrevista à agência de notícias France Press que o mundo deveria se preparar para uma pandemia global. Na época, o bilionário disse que um agente patogênico mais difícil do que o Ebola poderia aparecer, como uma forma de gripe, de SARS ou algum tipo de vírus que não vimos antes.
O nome oficial da Covid-19 é SARS-CoV-2, sigla em inglês que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave de Coronavírus 2. Recentemente, em uma entrevista à CNBC, o fundador da Microsoft arriscou outra previsão. Gates disse que, apesar dos riscos da Covid-19 terem sido drasticamente reduzidos, uma nova pandemia está chegando. Será que essas coisas são coincidências? Será que essas coisas são teorias da conspiração? Não. Mas nós também não podemos cair no engano e nos esquecer que tudo isso são manifestações do Rei do Sul. Tudo isso que é chamado de nova ordem mundial é o Rei do Sul. Todos esses eventos acontecidos, como citado o coronavírus, são manifestações do poder do Rei do Sul. Deste poder, desta ideologia que junta o Egito e Sodoma. E é interessante nós entendermos uma questão. Através da Revolução Francesa, momento em que grandes coisas, grandes eventos proféticos estavam acontecendo, nós vemos o surgimento de duas ideologias e nós precisamos entender essas questões. Nós vemos, por exemplo, duas revoluções. Ao mesmo tempo que acontecia a Revolução Francesa lá na França, também acontecia a Revolução Americana, um pouco antes da Revolução Francesa, nos Estados Unidos. Essas nações nascendo de certa forma, perto justamente do momento em que Jesus passaria para o lugar santíssimo do santuário celestial, justamente perto do momento em que Jesus iniciaria o juízo, o julgamento. E essas coisas acontecendo no mundo. Como já dito na Revolução Francesa, se origina dois pensamentos, ou se não origina, pelo menos é melhor manifestado na Revolução Francesa, duas linhas de pensamento. A linha do Rei do Sul e a linha do Rei do Norte. A linha dos jacobinos e a linha dos girondinos. A linha da esquerda e a linha da direita. Quase todo mundo ele está dividido entre Rei do Sul e Rei do Norte. Nós vemos isso nos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, há praticamente dois partidos, Rei do Sul e Rei do Norte. Democratas, Rei do Sul, republicanos, Rei do Norte. Nós vemos isso no mundo inteiro, aqui no Brasil, duas linhas de pensamento. E nos vários outros países, embora um pouco divergentes aqui e ali, mas de alguma forma todos seguem duas linhas de pensamento. Ou o Rei do Sul ou o Rei do Norte. Nas faculdades, vemos a mesma coisa. Muito embora a maioria das faculdades já se sucumbiram ao poder do Rei do Sul, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, como nas universidades do mundo. E nós vemos essa polarização do mundo. Agora, o que isso tem a ver com a profecia? O que essas questões políticas, elas têm a ver? Será que elas são importantes? Sim, porque elas estão na profecia. Essa polarização, ela inclusive está dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela está dividida. Há um livro interessante, este livro, de Taylor Marshall, Infiltrados. Este livro, ele mostra como a Igreja Católica, inclusive aquela que foi já representante do Rei do Norte no passado, o como hoje ela está dividida e o como hoje ela foi o que ele chama de infiltrado pelo modernismo, pela nova ordem mundial, por toda essa ideologia do Rei do Sul. E ele remonta isso desde os anos 1800. Ou seja, ele neste livro ele conta a história dos 200 últimos anos da Igreja Católica. E neste livro ele vai mostrando o como essas ideologias do Rei do Sul, e aqui é o termo que eu estou usando para que ele fale no livro, como essas ideologias elas foram infiltrando a Igreja Católica,
ao ponto de que a Igreja Católica hoje ela está totalmente dividida. Mesmo na Igreja Católica, dentro dela, nós vemos a luta entre o Rei do Sul e o Rei do Norte. E nós vemos representantes do Rei do Sul nela, o qual o próprio Papa é um grande representante da ideologia do Rei do Sul. Isso não é difícil de ver, isso é muito claro, na verdade. A sua última encíclica, a conhecida Fratelli Tutti, ela é totalmente socialista, e quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os próprios católicos conservadores. Os próprios católicos que mantêm a linha do Rei do Norte. Segundo o entendimento deles, a Igreja Católica ela está passando por um momento de, eles chamam, segundo uma profecia deles, de eclipse. Como a Revolução do Vaticano II serve à nova ordem mundial. Nós sabemos que o projeto da nova ordem mundial consiste no estabelecimento de uma tirania maçônica. Este projeto tem as suas origens na Revolução Francesa, na era do Iluminismo. O fim das monarquias católicas e a declaração de guerra contra a Igreja. Nós podemos dizer que a nova ordem mundial é a antítese da sociedade cristã. Nestes tempos extraordinários em que vivemos, em que a presente crise da Igreja é realmente única e extraordinária, os acontecimentos vão muito além do normal, o que os nossos pais conheceram. Nesses tempos extraordinários, nós podemos ouvir um Papa enganar os fiéis e ver príncipes da Igreja acusados de crimes que, em outros tempos, causariam horror e os levaria a uma severa punição. Nos últimos 60 anos, nós temos testemunhado o eclipse da verdadeira Igreja por uma anti-igreja que progressivamente se apropriou do seu nome e que ocupou a Cúria Romana, os seus dicastérios, dioceses e paróquias, seminários e universidades, conventos e mosteiros. A anti-igreja usurpou a autoridade da Igreja Romana e os seus ministros vestiram os seus sagrados paramentos. Esta anti-igreja, usando o prestígio da Igreja Católica, se apropriou dos seus tesouros, das suas contas e das suas finanças. E assim como acontece na natureza, esse eclipse não vem de uma vez. A luz vai passando para as trevas quando um corpo celeste vai se inserindo na frente do Sol. E isso acontece de uma forma lenta, mas num processo inexorável, no qual a Lua, ou seja, esta anti-igreja, segue o seu caminho até cobrir completamente o Sol, gerando um cone de sombra que se projeta sobre a Terra. Agora nós nos encontramos nesta sombra doutrinal, moral, litúrgica e disciplinar. Não estamos ainda no eclipse total, que vai acontecer no final desse processo, sob o reinado do Anticristo. Mas é um eclipse parcial, que nos deixa ver apenas uma coroa luminosa da luz do Sol em volta do disco negro do astro que o cobre. O processo que nos levou ao eclipse atual da Igreja começou, sem dúvida, com o modernismo. A anti-igreja seguiu a sua órbita a despeito das solenes condenações do magistério, o qual naquele tempo
ainda brilhava com o esplendor da verdade. Mas com o Concílio Vaticano II, as trevas desta nefasta entidade entrou em frente da igreja. Para aqueles que quiserem entender sobre o que estamos falando aqui, sobre como está a situação da igreja, é só ver este vídeo de Carlo Maria Viganò, um arcebispo que hoje, pelo que tudo indica, é o grande representante da ideologia do Rei do Norte dentro da Igreja Católica. Então, o Rei do Sul, ele entrou fortemente em todos os âmbitos culturais e religiosos. Os pensamentos de Antônio Gramsci, da Escola de Frankfurt, eles foram muito eficientes no mundo. Eles invadiram o mundo. E a própria Igreja Católica está sofrendo com isso. Taylor Marshall fala que vivemos hoje no pior período da Igreja Católica. Mesmo a Igreja Católica, ela sofre com esta luta entre Rei do Sul e Rei do Norte. Mas essa luta, ela tem um propósito, porque é Satanás quem faz essa luta. Tanto um lado quanto o outro pertencem a Satanás. E é esse o ponto que eu quero que os irmãos entendam. Todos aqueles que acompanham o mundo e acompanham as profecias. O Rei do Norte, ele também é inimigo do povo de Deus, porque ele não carrega a verdade. A direita, embora parecida em muitos ideais com o cristianismo, embora se dizendo querer conservar algumas coisas do cristianismo, ela é de Satanás. Ela é o Rei do Norte. E é o Rei do Norte que vence na última guerra. É o Rei do Norte que vence a última batalha. O imaginário do Rei do Sul, ele vai se perder. A nova ordem mundial, o Fórum Mundial Econômico, Bill Gates, todas essas pessoas que têm a ideologia do Rei do Sul, eles vão perder. Mesmo o Papa, por mais contraditório que isso possa parecer para muitos, este não é o representante do Rei do Norte. Portanto, isso tudo é uma forma de Satanás desvirtuar a mente das pessoas do verdadeiro foco. Não importa o que a ONU está fazendo, não importa o que Bill Gates está fazendo, todos esses são representantes do Rei do Sul. E eles vão perder. Quem ganha é um outro inimigo do povo de Deus. É interessante como nós vemos essas coisas, porque nós vemos muitos adventistas que olham a profecia e para eles o inimigo, o grande inimigo do povo de Deus é o Rei do Sul. E de fato é o Rei do Sul. Mas não é somente o Rei do Sul. Parece que Satanás ele estrutura as coisas para dirigir o pensamento dos estudantes da profecia para enganos. Hoje, dá-se a impressão que o inimigo dos estudantes das profecias é o mesmo inimigo do Rei do Norte. Quando nós vemos representantes do Rei do Norte, como esse que eu acabei de citar, falando contra um inimigo, são as mesmas palavras que nós vemos dos estudantes das profecias falando contra o que acham que é inimigo. O Rei do Sul é sim inimigo. Mas o maior inimigo, aquele que vai realmente ganhar a guerra, é o Rei do Norte. Interessante que no ano passado eu conversei com um pastor luterano e ele estava falando justamente contra o que eu vejo hoje adventistas falando. É contra o comunismo, o socialismo, é contra a nova ordem mundial, contra o grande reset. E esta é uma narrativa do Rei do Norte. Somos inimigos dessas coisas? Sim. Mas não podemos perder o nosso foco. O último grande inimigo é o Rei do Norte, representado pela direita, pelo conservadorismo. E, segundo as profecias, o decreto dominical ele vem de quem?
dos evangélicos, dos protestantes. É daí que vem o decreto dominical. Então os nossos olhos não devem estar na ONU. Os nossos olhos devem estar nas grandes religiões protestantes dos Estados Unidos, porque ali está representado o Rei do Norte. A junção do protestantismo apostatado com a força do governo dos Estados Unidos. Este é o grande inimigo que em breve vai demonstrar as suas garras. Este inimigo que ainda, nas palavras de Apocalipse 17, não recebeu reino algum ainda, mas ele vai receber por um curto espaço de tempo. Portanto, é para aí que os nossos olhos devem estar voltados. No cenário político, quem os protestantes têm defendido? Quem essa direita conservadora que luta contra a nova ordem mundial? O que ela tem pregado? Quantos têm se atentado a estas coisas? Portanto, este vídeo é para nós vermos quem é o Rei do Sul e aprendermos a direcionar o nosso foco no ponto certo. Porque se estivermos focando na nova ordem mundial e todas estas coisas, nós vamos acabar tropeçando. Porque vamos mirar no lugar errado. Acima de todas estas questões faladas, nós não podemos perder o foco em algo, no julgamento que acontece no céu. Então, podemos acompanhar o mundo, mas acima disso, precisamos estar confessando os nossos pecados, nos arrependendo de todos os pecados, buscando a purificação de Cristo, pois em breve o juízo ele passará para os nossos casos. E como nós vamos estar naquele dia? Lembrando que está escrito que nós precisamos estar purificados de toda mácula, de toda mancha quando esse juízo começar, para que não sejamos achados em falta. Portanto, não deixemos de estudar as profecias, não deixemos de estar atento com os tempos e as estações, como Jesus ele nos aconselhou. Mas mantenhamos o nosso foco baseado no que está escrito. O nosso foco, pela última vez afirmando, não está em Bill Gates, não está na nova ordem mundial, não está na ONU. Todas essas coisas, elas fazem de alguma forma parte da profecia? Sim. Mas o grande último inimigo não está aí. Os irmãos possam ir à palavra, aprender da palavra e olhar para o céu no julgamento que está acontecendo. Fiquem todos na paz e na graça de Jesus Cristo.